favor, abra a sua Bíblia, ou leia aqui comigo, livro de Atos, capítulo 24. Livro de Atos, capítulo 24. E nós vamos ler a partir do verso 24. Vou ler dois textos de Atos 24, a partir do versículo 24. E depois eu vou explicar o contexto desse texto. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, desculpe, que era judia, e mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, eu mandarei chamá-lo de novo. O contexto desse texto, Paulo estava preso e ele estava ali num processo de julgamento. E se poderia ser julgado, ele tinha pedido apelou para César, mas havia um complô para ser julgado ali pelos judeus. E aí, Paulo, ele consegue o apelo, ele está a caminho de Roma, mas ele para ali e tem uma conversa muito importante, e ali naquele contexto estava o governador e estava uma pessoa muito importante. Verdades que nós precisamos saber e praticar. Hoje eu vou falar sobre 3 coisas que nós precisamos saber e praticar, e é a base do Evangelho de Jesus. Gente, eu vou repetir novamente. É a base do Evangelho de Jesus. E se eu e você, a gente entender isso e praticar, nós estamos fortalecendo a eternidade no nosso coração e a gente vai estar dando um passo muito grande na nossa caminhada com Deus. Paulo, ele fala sobre 3 coisas, e 3 coisas incomodaram o Félix. Ele começou a falar sobre a justiça de Deus. Fala comigo, gente, justiça de Deus. Domínio próprio e juízo vindouro. Vamos lá, mais uma vez. Justiça de Deus, domínio próprio e juízo vindouro. Mais uma vez, justiça de Deus, domínio próprio. A base do Evangelho de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque o mundo estava condenado, justiça de Deus. Só existe um caminho para eu e você, a gente ser salvo, Jesus Cristo. Domínio próprio, ou seja, é sobre transformação. E conhecereis a verdade, Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando você lê o livro de Romanos, capítulo 8, Paulo fala desse Espírito que nos transforma. E a terceira coisa, juízo vindouro, vai ter prestação de contas. Gente, é isso que eu e você, a gente precisa saber, entender e praticar. E aí eu quero entrar hoje falando dessas 3 coisas que nós, verdades do Evangelho, que precisamos saber e viver. Se eu fosse você, eu anotava. Se eu fosse você, eu gravava. Se eu fosse você, eu parava qualquer conversa paralela. Se alguém falar com você, disse assim: ei, por favor, eu quero ouvir agora as verdades do Evangelho de Jesus. Eu não estou conversando, não posso conversar. Gente, eu tenho absoluta certeza que hoje algo tremendo espiritual vai acontecer conosco. Então vamos mergulhar. Justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O que é que eu preciso saber? E o que é que eu preciso praticar? O que é que isso tem importância para a minha vida? A primeira coisa, sobre a justiça de Deus. Por que que eu preciso de Deus? Por que que eu preciso da justiça de Deus? Por que que eu e você nós precisamos? Porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Fala lá que nós somos, portanto, da mesma forma, né? Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Portanto, pode colocar, por favor, pode colocar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte,
Assim como, como um homem, por um homem entrou a morte, por um homem, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versos 9 e 10. E você vai estar acompanhando ali, eu vou estar acompanhando aqui na minha Bíblia. Temos 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, como cearense, como paulista, como brasileiro, como japonês, como americano, como toda criatura, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. No verso 23, somos pecadores, somos devedores de Deus, nós estamos afastados de Deus. Romanos 3, versos 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. A problemática do pecado, gente, é que o pecado cega a gente. O pecado escraviza. Ele rouba a verdadeira identidade. Ele engana. Porque quantas pessoas estão dizendo assim, gente, vou ter muito cuidado nessa, não é uma afirmação, pode não ser algo generalizado, mas eu percebo, hoje é muito fácil a pessoa dizer o seguinte: não, eu sou cristão. E aí eu fico assim, qual é a definição hoje de ser cristão? É porque a pessoa carrega, botou uma tatuagem aqui, Jesus no braço. É porque a pessoa carrega uma Bíblia. É porque a pessoa senta num banco de uma igreja. Gente, hoje, às vezes as pessoas dizem assim: tu viu fulano de tal, falou em Deus. Eu digo assim: até o diabo fala. Gente, não, vamos pensar aqui, a conversa aqui é séria, a conversa é séria, não é uma conversa sobre assim, não, quem está lá fora está perdido, nós somos aqui os certos, não, a conversa não é isso aqui não, a conversa hoje aqui é o seguinte: você precisa da justiça de Deus? Ou você se acha, não, eu estou tranquilo, não, pastor, eu estou indo bem. Brincadeira à parte, mas às vezes as pessoas chegam ao seguinte: não, pastor, assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu não roubo, eu não bato, eu não sei o que, e eu não digo isso, entendeu? Mas a vontade é assim: rapaz, o cachorro da minha filha também é educado, come, deita, não dá trabalho, é bem... Eu me apaixonei esses dias aqui por um pitbull, entendeu? Mas eu doido para levar para casa o pitbull, a neném mandou um recado: não, você já tem uma pitbull em casa. Aí eu... não pode ir para a videira do meme, não, esse negócio não. Brincadeira à parte, gente, será que a vida que a gente está levando é essa vida que a gente não... Eu não preciso de Deus. Porque o pecado engana a gente. O pecado engana. O pecado, ele passa aquele verniz, mas por dentro está cheio de quê? Está cheio de coisa que não agrada a Deus. E eu preciso, quando eu olho para esse texto, ele diz assim: não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, no sentido, porque nós fazemos o bem aqui e acolá. Estamos afastados de Deus. A base do Evangelho de Jesus é o quê? Que eu e você, nós precisamos de Deus. Sem Deus, gente. E aí eu comecei e não terminei. A problemática do pecado é que ele arranca a nossa identidade. Arranca a nossa identidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu acredito que nós somos iguais. Tenho certeza que quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus, você chega à seguinte conclusão: você diz assim:
cara, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz? Eu tenho absoluta certeza, algo que existe no seu coração. Sim, Carlinhos falou, tem coisa boa na gente. Porque no fundo, você diz assim, eu gostaria de fazer o bem, eu gostaria de estar, eu gostaria de acertar, eu gostaria de acertar mais, eu não gostaria de estar nessa situação, eu não gostaria de viver isso, eu não gostaria de ter esse estilo de vida, eu não gostaria. O apóstolo Paulo, quando começou a falar sobre justiça de Deus, Félix disse assim, não, eu não quero falar sobre esse negócio. Eu não quero falar sobre esse negócio. Pois é, você está numa igreja, e a nossa proposta como igreja é você ter uma experiência com Deus. Não é sair aqui apontando para você, porque nós somos pecadores. Mas uma coisa que você precisa saber é que existe uma justiça de Deus, eu e você, nós em Cristo Jesus, nós somos justificados, não há salvação em nenhum outro, só existe salvação em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim, no 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No 28 ele diz, concluímos, no 3, 28, concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E aí você vai chegar à seguinte conclusão, Efésios capítulo 2, verso 8, Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se tem uma frase que a gente fala aqui na nossa igreja, é que a gente só dá certo com Jesus Cristo. A gente só dá certo com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, sem Jesus Cristo você vai viver outra identidade. Sem Jesus Cristo você vai começar a fazer coisa que não agrada a Deus. Sem Jesus Cristo, eu e você, nós somos escravos do pecado. Mas a notícia é boa, uma coisa que você precisa saber e uma coisa que você precisa praticar é que Jesus Cristo, Ele veio para quebrar o poder do pecado na minha vida e na sua vida. Por meio de Jesus, eu e você, nós somos livres. Hoje Ele está aqui, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, Ele mandou o Espírito Santo dEle. Hoje eu e você, nós temos a chance de ser cheio do Espírito Santo de Jesus, o Espírito de Jesus, e viver uma vida santa, viver uma vida separada para Ele, viver uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque só existe uma justiça, a justiça de Deus está em Cristo Jesus, o Filho dEle que tem poder na minha vida e na sua vida. Fale comigo, gente, justiça de Deus. A justiça de Deus é sobre que somos pecadores, e só existe um que faz com que eu e você nós sejamos justos diante de Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz, paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E eu quero ler uma coisa interessante, né? Romanos capítulo 5, diz assim, no verso 14, 19, porque pela desobediência de um,
de um só homem, muitos se tornaram pecadores, 5,18. Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que anulasse a graça, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu quero ler o 17, Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A justiça de Deus me leva a entender que as minhas obras diante de Deus não têm poder para a salvação. As minhas obras diante de Deus não podem me justificar. A justiça de Deus, o que é que eu e você, qual é a base do Evangelho de Jesus? É eu e você nós chegarmos à seguinte conclusão: sem Jesus Cristo eu não tenho saída, sem Jesus Cristo eu não tenho salvação, sem Jesus Cristo eu sou um escravo, sem Jesus eu estou afastado de Deus, sem Jesus Cristo eu não tenho como me aproximar de Deus, sem Jesus eu sou um desconhecido, sou criatura, mas por meio de Jesus eu sou filho, por meio de Jesus eu sou justificado, por meio de Jesus eu sou perdoado, por meio de Jesus eu sou aceito, por meio de Jesus, Deus me ama, por meio de Jesus Cristo. Justiça de Deus, verdades do Evangelho que nós precisamos saber e praticar. A segunda verdade, Paulo, ele dispôs domínio próprio. Diga comigo, gente, domínio próprio. Domínio próprio. Ter domínio próprio não é sobre fazer o bem que eu quero. O que é que eu quero? Ter domínio próprio não é fazer aquilo que eu quero, e sim a capacidade de fazer aquilo que Deus quer. Eu vou repetir. Ter domínio próprio não é eu fazer aquilo que eu quero, mas é a capacidade de fazer aquilo que Deus quer. E aí, se eu vivo a justiça de Deus, gente, eu vou viver o que, gente? Domínio próprio. Domínio próprio. E o que que a gente pode falar sobre domínio próprio? Gente, a questão do domínio próprio é literalmente a experiência do novo nascimento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar? Pode ser que alguns aqui sabem, ou vários, né, saibam. Quando você lê em Gênesis, você vai encontrar duas árvores. A árvore do conhecimento do bem ou do mal e a árvore da vida. Estão comigo aqui, gente? Depois você vai lá. Vale a pena você ver ali no Gênesis, entendeu? Tem muitos princípios maravilhosos ali, quando a gente lê os capítulos 1, 2, 3, ou seja, a Gênesis da vida. Você vai encontrar duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Estão comigo, gente? Você não vai ver na Bíblia que essas árvores, elas estão guardadas por querubins, ou seja, anjos. Elas têm fogo ao redor dela, tem um fosso, ou seja, ninguém podia pegar. Não, a árvore do conhecimento e do bem e do mal, na minha concepção, era para treinar o ser humano a desenvolver domínio próprio. Desenvolver domínio próprio. A minha pergunta que a gente faz aqui, para todos aqui, e gente, vocês têm vivido na capacidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo tem liberdade na tua vida para você viver de uma forma que você agrada a Deus. Porque a base do Evangelho de Jesus é o quê? Se a gente é seguidor de Jesus, as boas obras, se nós somos seguidores de Jesus, as boas obras nos acompanham. A minha vida e a sua vida, quando ninguém vê, como é que é? Quando ninguém lhe vê,
como é a sua vida, você tem a capacidade de Deus para fazer aquilo que agrada a Deus? Deixa eu fazer outra pergunta. Se houvesse uma máquina que pudesse pegar o seu coração e transformasse o seu coração em um filme, qual seria a censura desse filme? Não, acho que vocês não entenderam, não. Aquilo que passa pelo seu coração, aquilo que passa pela sua mente, aquilo que passa, se tivesse uma máquina e pegasse e transformasse em um filme, criança assistiria? Gente, sabe por que Félix se incomodou? Porque isso incomoda a gente. É o nosso objetivo aqui, como igreja, deixar você bem à vontade. Ei, seja bem-vindo, está confortável, está legal, está gostando da igreja, show, ei, seja bem-vindo, nós queremos que você fique bem à vontade, mas jamais vamos deixar que você permaneça na mesma situação que você chegou. Porque quando a gente fala, e aqui a gente vai apertar, quando a gente fala de seguidor de Jesus, quando eu recebo, quando eu entendo sobre justiça de Deus, quando eu me apego à justiça de Deus, quando eu me apego à graça, Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, né? A gente cantou, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Jesus Cristo, né? Não há outro como o Senhor, não há outro como Ele venceu, e Ele realmente é o Senhor e Salvador da minha vida. Então, aqui vai uma coisa. Nem sempre bom comportamento significa que a pessoa é seguidor de Jesus. Mas todo seguidor de Jesus tem bom comportamento. Porque o Evangelho de Jesus é sobre mudança de caráter, mudança de comportamento. Por isso que Félix, ele diz assim, não quero saber disso. Eu não quero saber desse assunto. Incomodou Félix. E quantas vezes nós somos incomodados? E aí eu quero voltar sobre domínio próprio. Gente, por que a base do Evangelho de Jesus é sobre domínio próprio? Porque só quem tem domínio próprio é a pessoa que teve e passou pela experiência do novo nascimento. João capítulo 3, eu quero que você vá comigo no livro de João, no capítulo 3, João capítulo 3. E eu vou ler do 3 ao 7. A isto respondeu Jesus, em verdade, quem foi que respondeu, pessoal? Quem foi que disse, gente? Jesus Cristo. João 3, pessoal da mídia me ajuda. A isto respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando duas coisas aqui. Você pode repetir comigo, gente? Ver. Vamos lá, gente. Ver. Jesus usou dois verbos aqui, ver, e Jesus usou outro verbo aqui, entrar. Você pode repetir comigo? Vamos lá, gente. Ver e entrar. O que é que Jesus está dizendo aqui? Sem novo nascimento, sem uma experiência divina, sem uma experiência sobrenatural, sem uma experiência com Jesus, você não pode ver. Ou seja,
O que é ver na perspectiva que Jesus estava chamando? Entender. Sem a experiência do Espírito, sem uma experiência divina, você não pode entrar. E qual é a perspectiva de Jesus quando ele fala entrar, participar, desfrutar, viver, vivenciar? A justiça de Deus. Eu chego à seguinte conclusão: sem Jesus eu não consigo fazer nada, sem Jesus eu não sou dado, eu preciso de perdão, eu preciso de Deus. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. E quando eu experimento a justiça de Deus, quando eu sei, eu desfruto da justiça de Deus, algo acontece na minha vida. O que é que acontece na minha vida? Domínio próprio, mudança de comportamento, mudança de caráter. Gente, deixa eu falar uma coisa. O Evangelho de Jesus é sobre cruz. O Evangelho de Jesus, a graça jamais é contra o esforço. A graça é contra o merecimento. Tanto merecimento. Conversa aqui eu e você, nós queremos realmente seguir Jesus. Seguir Jesus Cristo vai exigir cruz, vai exigir morte. Você está hoje aqui, você é videiro online, você está aqui presencial, e a conversa que eu quero ter com você aqui é o seguinte, meu irmão: você está numa igreja. A nossa responsabilidade com a igreja é fazer com que você cada vez esteja preparado para se encontrar com Jesus e passar a eternidade. E eternidade tem a ver com mudança de vida. Deixa eu ler algumas coisas aqui. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. E eu vou ler do 4 ao 10. 1 João, capítulo 3, eu vou ler do 4 ao 10. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o que, gente? A transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Paulo começou a falar e Félix diz assim: não, eu não quero falar sobre esse assunto. Gente, isso é o tipo de assunto que eu e você a gente precisa saber e precisa praticar. Eu e você a gente precisa saber e a gente precisa praticar. Fundamento do Evangelho de Jesus. Sem Jesus Cristo eu não sou justificado. Com Jesus Cristo eu sou purificado, santificado e perdoado. Agora, a partir do momento que eu tenho a justiça de Deus, algo precisa acontecer na minha vida e na sua vida. O que é viver o novo nascimento? Poderia falar várias coisas, mas me permita falar uma coisa. Posso falar, gente?
Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, e eu vou ler do 16 em diante. Gálatas capítulo 5. Até aqui, está tudo bem, gente? Posso ir mais um pouco? Diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, palavra de Deus, gente. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22, Gálatas 5, 22. Vocês estão comigo, pessoal? Estão ouvindo? Mas o fruto do Espírito, o resultado de Deus na minha vida, o resultado do Espírito Santo na sua vida é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que, gente? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificar o que, gente? A carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos. Diga assim, viver e andar. Vamos lá, gente, viver e andar. O que é viver e andar? O viver, ou seja, é ser. O andar é o fazer. O viver é ser, o andar é fazer. Paulo começou a falar essa história, começou a explicar isso. Félix disse assim, não, quero saber disso não. Mas hoje, eu e você, a gente precisa saber disso e praticar. Porque se a gente sair daqui precisando, Senhor meu Deus, eu preciso da justiça de Deus, eu preciso de Jesus na minha vida. Mas essa justiça mudando o meu coração, essa justiça quebrando o pecado na minha vida, essa justiça me fazendo santo, essa justiça me fazendo parecido com Jesus. Seremos imperfeitos, sim, gente, mas querendo tirar a nota 10. Eu oro. Sabe o que eu oro? Minha oração hoje, não está faltando outra coisa. Mas deixa eu falar uma coisa, o desejo do meu coração é você sair daqui com a sua vida transformada. E aquilo que você sabe que está desagradando a Deus, você hoje sai daqui cheio do Espírito Santo de Deus, na capacidade que Ele vai lhe dar de fazer a vontade dEle. Todo pecado vai ser quebrado, toda amizade, tudo aquilo, todo vício, todo mal do diabo. Hoje o Espírito Santo vai encher a sua vida. Hoje o sangue de Jesus vai entrar no seu coração. Hoje o perdão de Deus vai entrar na tua vida. A capacidade de Deus vai entrar na tua vida. Você vai ser transformado para a glória de Deus. Você pode repetir comigo? Justiça de Deus, domínio próprio. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo, que é a base do Evangelho de Jesus, juízo vindouro. Juízo vindouro, ou seja, o juízo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O que é que o texto fala, gente? Pois o quê? Diga comigo, todos. Diga comigo, gente, todos. Todos nós deveremos comparecer diante
do tribunal de Deus. Você pode ir comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. E aqui, Salomão não é apenas dirigido para jovem. Alegre ser humano, aproveite a vida, curta a vida. Isso, curta a vida. Seja feliz o seu coração. Siga por onde o seu coração mandar. Até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão prestando atenção? Pois Deus trará julgamento. Pois Deus trará julgamento. Tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5. Posso ler, pessoal? Contudo, depois vale a pena você ler o contexto desse texto. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. A Bíblia fala que quando Paulo começou a falar sobre os 3 assuntos, e para mim, eu acho que quando Paulo começou a falar sobre o juízo vindouro, ele teve medo. Essa conversa não é para causar medo em você. Mas se você não viver a justiça de Deus, se você não experimentar o novo nascimento, é para causar medo. Porque dá impressão, gente, e pode não ser você, por favor, pode não ser você. Dá a impressão de que a gente está vivendo uma vida que não vai prestar conta. Às vezes eu me pego, diz assim, meu Deus, será que essa pessoa não tem noção de que um dia haverá prestação de conta? Será que esse mundo não tem noção, gente, de que haverá prestação de contas? Essa conversa, mais uma vez, não é para causar medo em você. Mas sem justiça de Deus e sem domínio próprio, essa conversa causa medo. 3 coisas nós haveremos de prestar conta. Quer saber, gente? 3 coisas nós haveremos de prestar conta. A primeira prestação de contas que todos nós iremos passar é: qual foi a tua resposta a respeito de Jesus Cristo? Vou perguntar de outra forma. Como você respondeu ao Filho de Deus chamado Jesus Cristo? A tua resposta em vida foi fazer Jesus Cristo o teu Senhor e o teu Salvador? A primeira prestação de conta, o que você fez diante de Jesus? Você viveu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? A primeira prestação de conta. A segunda prestação de conta, o que você fez, Deus? Nós iremos diante de Deus responder para Ele. O que você fez com a vida que eu te dei? Você viveu o meu propósito? E a terceira prestação de conta, o que você fez com os dons, talentos
recursos meus que eu confiei a você. O que é que você fez com eles? Gente, dever de casa para você hoje. Leia Mateus 25. Essa conversa não é para causar medo. Mas sem a justiça de Deus e sem o novo nascimento, essa conversa causa medo. Porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. A minha pergunta: o que é que você fez com Jesus? Ele é teu Senhor, teu Salvador? O que é que você fez com a vida que Ele te deu? Você viveu para uma missão de vida que Deus tem para você? Ou você viveu a sua vida? Nós haveremos de prestar conta sobre isso. E a terceira coisa, o que você fez com os dons, talentos e recursos que são de Deus e Ele te confiou. Porque quando eu olho Mateus 25, Jesus diz assim: e um dia Ele vai vir e colocará um à sua direita, outro à sua esquerda. Prestação de contas, gente. O rei está lá. E aí ele fala sobre prestação de contas. Parábola dos talentos ali não é dons. Não é dons. Talento na época de Jesus, um talento correspondia a 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho. Um recebeu 30.000 dias de trabalho, ou seja, valor correspondente a 30.000 dias de trabalho. O outro recebeu 12.000, um valor correspondente a 12.000 dias de trabalho. E o outro recebeu 6.000 dias de trabalho. O rei disse assim: ok, eu te dei, o que é que você fez? Eu te dei, o que é que você fez? Eu saio daqui com meu coração aliviado. Eu saio com o coração aliviado. Porque, gente, hoje, vocês sabem agora o que é preciso fazer. Vocês sabem o que precisam fazer. 1, se arrepender do seu pecado. 2, pedir o Espírito Santo para transformar sua vida. E 3, viver uma vida que agrade a Deus. Missão de vida, propósito de vida. Porque ao que muito recebeu, muito vai ser cobrado. Eu oro para que no dia do juízo você possa ser apresentado, Jesus Cristo segurando a tua vida, e o próprio Jesus dizendo assim: Pai, esse aqui está justificado. Pai, esse aqui está. O próprio Jesus Cristo que vem apresentar diante de Deus. E se a gente for apresentado por Jesus diante do Pai, não vai ser para condenação, vai ser para salvação. O que é hoje que você vai fazer? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Na verdade, antes de orar por você, o que é que o Espírito Santo de Deus falou para ti hoje? O auditório está lotado aqui. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Não é um momento para você conversar com ninguém. É um momento de você olhar o celular. Não é um momento de olhar a mensagem agora. O que é que o Espírito Santo falou para você hoje? E qual a resposta que você vai sair? Como é que você vai sair hoje daqui?
justiça de Deus, domínio próprio, juízo vindouro. Juízo vindouro, justiça de Deus, domínio próprio. Domínio próprio, justiça de Deus, juízo vindouro. Os três estão conectados. Espírito de Deus. É a tua palavra, Senhor meu Deus, é a tua palavra. É a tua palavra. Deus, obrigado, Pai, que o Senhor sabe fazer muito bem no coração das pessoas. Deus, eu oro, Pai, Deus, por transformação, eu oro por arrependimento, eu oro, Senhor meu Deus, por desejo de vida transformada. Eu oro por consciência, Senhor meu Deus, de viver missão de vida, Pai. Eu oro, Senhor meu Deus, ó Pai, não apenas consciência, Senhor Pai, ó Deus, uma decisão, ó Deus, de precisar do Senhor para viver propósito de vida e missão de vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada um, no nome de Jesus.